Olá a todos, para quem não me conhece, eu sou Daniel Henrique e hoje a gente vai estar dando continuidade então à nossa série de aulas sobre quem você é. E antes da gente entrar especificamente na aula de hoje, vamos começar orando. Deus, Pai grandioso, muito obrigado por esse momento, obrigado por esse tempo aqui juntos em que a gente pode aprender mais sobre o Senhor e nos aprofundar, Deus, na importância da gente se conhecer e da gente entender quem nós somos, qual é o nosso papel nesse mundo, qual é o desejo, qual o plano, qual o projeto que o Senhor desenhou para cada um de nós, Deus. E que a gente possa sair daqui extremamente reforçados e extremamente encorajados, Deus, a darmos o nosso melhor pelo Senhor. Por favor, esteja conosco, que o Senhor me use poderosamente para poder trazer essa mensagem e fazer com que a gente reflita ainda mais nesses pontos e a gente possa cada vez mais entender e nos encorajar a ter um relacionamento ainda mais profundo com o Senhor, Deus. Muito obrigado por poder fazer parte dessa igreja, parte dessa família. Obrigado porque o Senhor tocou o meu coração e acredito que tocou o coração de cada um dos que estão aqui ouvindo essa aula. Então, por favor, Pai, nos ajude a desenvolvermos cada dia mais esse relacionamento profundo com o Senhor. Me use como ferramenta do Senhor. E em nome de Jesus, quero grato. Amém. Então, nessa segunda aula, a gente vai conversar um pouco mais profundamente sobre quem você é e entender efetivamente como nós somos ou o que nós deveríamos ser ou deveríamos enxergar como um propósito nas nossas vidas, nessa terra. Tudo bem? Então, para que a gente possa se aprofundar um pouco mais nesse assunto, a gente vai ler uma escritura que vai ser a guia, que vai ser a base da nossa conversa de hoje, que está lá em Efésios, capítulo 4, versículo 12 até o versículo 15. Fala assim: com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém? Nesse capítulo 4 de Efésios, temos Paulo aqui dando direções para a igreja de Éfeso, para os irmãos, mostrando para eles a importância deles desenvolverem não só um relacionamento humano, social, mas sim um relacionamento espiritual, em que eles tivessem uma união em fé, em espírito, uns com os outros. E se você ainda não estudou sobre o livro de Efésios, se você ainda não se aprofundou sobre esse assunto, eu quero muito te encorajar a ler o livro de Efésios, porque como você pode ver, é um livro extremamente interessante, é um livro extremamente importante para a nossa vida como discípulos. E isso não só... Esse livro não só vai trazer conhecimentos e direções importantes para as nossas vidas como discípulos, como igreja, em convivermos uns com os outros, como também vai trazer valores e princípios para que a gente possa ser bons colegas de trabalho, ou para que a gente possa ser bons colegas de classe, colegas na faculdade, na sua escola. Então, com certeza, os princípios que você pode aprender no livro de Efésios, e não só em Efésios, na verdade em toda a Bíblia, vão te ajudar para a sua vida inteira a ser cada vez mais uma pessoa mais especial e mais impressionante nesse mundo. Tudo bem? Então eu queria muito te encorajar a ler o livro de Efésios. Mas hoje, especificamente, eu queria focar especificamente em duas escrituras que estão aqui no versículo 12 e no versículo 13 de Efésios, que fala: com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, eu realmente gostaria de focar especificamente nessa palavra maturidade. A gente claramente consegue enxergar nessa escritura de Efésios, Deus, por meio de Paulo, mostrando o seu desejo de que todos nós, busquemos o quê? A maturidade. E quando a gente vai estudar então um pouco mais sobre o que seria maturidade, a definição, você encontra diversas definições sobre maturidade, mas eu gostei especificamente
de 2 ou 3, que fala assim: alguém que está no estado adulto, ou último nível de desenvolvimento, ou seja, a plenitude. Então, geralmente a palavra maturidade ela é utilizada para trazer esse tipo de referência, esse tipo de visão, de que nós estamos num nível diferente. Nós alcançamos um patamar diferenciado, um nível adulto, o último nível, talvez, né? Quando a gente pensa, por exemplo, em frutas, né? Geralmente quando a gente fala que uma fruta está madura, ou seja, quando ela está no máximo dela. Depois dali já vai estragar, né? Então, normalmente a palavra maturidade, ela traz essa sensação e essa ideia de plenitude máxima, né? Então, seria quando alguém alcança o seu máximo, né? A plenitude, o máximo desenvolvimento. E por que isso é tão importante da gente estar aqui refletindo no dia de hoje? Porque quando a gente pega a escrita e entende essa definição de que a maturidade é algo voltado para o nosso máximo desenvolvimento, a plenitude, o nível adulto, o nível de máxima independência e capacidade humana. Tá? E a gente tem essa visão da Escritura mostrando que Deus deseja que nós busquemos, todos nós busquemos a maturidade. Isso mostra que então que nós temos uma incrível e uma grande jornada para as nossas vidas. Isso já mostra um pouco do que a gente conversou na aula passada, né? De que a nossa vida não é à toa. Você não está aqui à toa, eu não estou aqui à toa. Todos nós temos um propósito, todos nós temos um alvo. E qual é o nosso alvo? Um deles é esse. Um deles é a gente alcançar a maturidade nas nossas vidas. E a gente começar então a refletir quem somos nós. Ou como nós seríamos se a gente alcançasse o nosso máximo. Já parou para pensar nisso? Como você seria? Como seria o Leandro se ele chegasse no nível máximo de desenvolvimento do Leandro? Como seria a Lourdes no seu máximo nível de desenvolvimento? Como que seria cada um de nós? Nossa máxima metamorfose. Como que a gente impactaria esse mundo? Como isso impactaria nas nossas vidas e na vida das pessoas ao nosso redor? E sabe, às vezes a gente pode olhar para esse tipo de pergunta e achar que isso é muito difícil de alcançar. Essas perguntas são muito difíceis de alcançar, mas na verdade elas não estão tão longe de nós. As respostas na verdade estão, o início delas está aqui nas escrituras seguintes, no versículo 13, no versículo 14. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Então o que essa escritura mostra para nós? O que esses versículos mostram para nós do que seria a maturidade? De que, na verdade, a maturidade seria nada menos, nada mais do que a gente alcançar um nível de firmeza, um nível de confiança, um nível de segurança. E isso nos traria não só uma confiança pessoal, uma autoconfiança, como uma determinação incrível. Porque a maturidade tem essa capacidade nas nossas vidas. E se a gente para refletir um pouco, como é influenciar as pessoas? Né? Com certeza você já deve ter tido a experiência de influenciar uma criança. Né? Você brincar com ela aqui, de repente você fala outra coisa e leva ela para cá e faz isso, aquilo. Mas realmente influenciar uma criança é muito fácil. Por quê? Porque uma criança ela está no começo da vida, ela não sabe nada. Né? Ela está absorvendo tudo que é possível. Então ela ainda nem está no nível máximo do desenvolvimento fisiológico, metabólico, físico e muito menos psicológico. Então é muito fácil nós influenciarmos uma criança. Mas você com certeza você já teve a experiência de tentar influenciar um adulto, né? Como é que foi? A mesma coisa que uma criança? Com certeza não. É muito mais difícil convencer um adulto, por quê? Porque ele sabe o que ele está fazendo. Ele não deveria fazer as coisas porque ele não sabe o que ele está fazendo. Geralmente ele tem convicção do que ele está fazendo, ele tem certeza, ele está firme naquilo. Ele tem princípios, valores, base para o que ele está fazendo. E então quando a gente tenta convencer o idoso, como é que é? Nossa, é
pior ainda, né? Geralmente idoso, cada vez mais eu vejo isso, né? Cada vez menos a gente tenta convencer idosos, porque idosos geralmente são mais cabeça dura ainda, mais difíceis ainda. Por quê? Porque eles têm mais experiência, têm mais vida, passaram por mais coisas. E tem outras coisas também, né? Da questão de saúde mesmo. Mas, tirando isso, geralmente a gente nem tenta gastar muito a nossa saliva para convencer um idoso, né? Por quê? Porque é difícil, porque ele já tem muita experiência. A gente acaba meio que deixando isso para lá, né? Não, deixa quieto, deixa assim, vamos fazer o que ele está pedindo e pronto. Né? Geralmente é assim que a gente acaba lidando. Por quê? Porque, de novo, quanto mais maturidade, quanto mais tempo passa, mais experiências a gente tem, mais difícil fica da gente a ser influenciado. Ou deveria ser mais difícil de que a gente fosse influenciado por aquilo, ou por aquilo outro, ou por uma pessoa específica, né? Nós deveríamos alcançar um nível maior de clareza e firmeza nas nossas vidas. A gente até brinca que a gente fica falando, né, que a vida fica como se a vida calejasse a gente. A vida tem essa capacidade, esse poder de ensinar, de nos transformar. E com certeza isso é maravilhoso. Com certeza essa transformação, essa influência da vida, das experiências, das oportunidades fazem toda a diferença em nós. E com certeza essas experiências e essas oportunidades são as coisas que moldam as nossas vidas, são as coisas que moldam até mesmo o nosso caráter. E por que eu falo isso? Porque eu particularmente, eu acredito que nem todo mundo saiba, mas acredito que outros já saibam, né? Eu tive uma experiência muito marcante, muito dolorosa na minha jornada. Eu sofri a perda do meu pai com 11 anos de idade, que foi algo terrível, que foi algo extremamente doloroso, algo que eu não desejo para ninguém, de tão ruim, porque a sensação que eu tinha depois de passar por isso, depois de viver aquela experiência, era de que a minha vida tinha acabado, é de que o mundo não tinha mais valor nenhum, tudo tinha perdido o sentido, tudo tinha perdido o seu valor. E isso foi uma coisa que muito me desestruturou, me deixou para baixo. E tudo que eu queria era que minha vida acabasse, que literalmente eu morresse. Essa era a minha única vontade. Mas nada nesse mundo tinha valor, mas nada fazia sentido. Mas ao mesmo tempo que essa dor horrível, tenebrosa, horrenda aconteceu na minha vida e é incurável, na minha opinião. Isso é uma coisa que não passa. É uma coisa que você aprende a conviver, você aprende a entender de certa forma, mas isso não passa. Alguém que você ama indo embora, você não esquece. Mas você aprende a conviver com isso. E por mais então que isso seja uma coisa incurável, uma coisa, de novo, que eu não desejo para ninguém, nem pro meu pior inimigo, que é Satanás, por exemplo, ao mesmo tempo que foi horrível, foi uma das coisas que mais me transformou na minha vida. Foi uma das coisas que mais teve influência para que eu crescesse, para que eu aprendesse, para que eu mudasse. Ou para que pelo menos eu iniciasse ainda mais intensamente esse processo na minha vida. Porque ao mesmo tempo que eu estava sofrendo e eu não via mais nenhum sentido nesse mundo, eu consegui, em meio à dificuldade, em meio à dor, expandir a minha visão e olhar ao meu redor. Enxergar que sim, eu estava mal, sim, para mim a vida não tinha mais nenhum sentido. Mas existiam pessoas ainda que precisavam de mim. Existiam pessoas que também estavam sofrendo junto comigo aquela dor. E que juntos nós seríamos muito mais fortes para encarar aquele desafio, que era a perda do nosso pai, do marido, no caso da minha mãe, tá? Do filho para minha avó e etc. Então ali eu consegui enxergar a importância da minha família, a importância de estarmos juntos, a importância de eu dar um suporte, de eu me esforçar, de eu dar tudo que eu tinha para poder fazer eles felizes. E a partir daquele dia eu fiz uma promessa para mim mesmo, uma promessa de que nunca mais eu ia fazer a minha mãe chorar. Nunca mais a minha mãe ia chorar por um motivo, principalmente por minha causa. Porque como eu disse para vocês na aula anterior, eu não era um aluno aplicado, eu era uma pessoa extremamente preguiçosa.
E eu dava muita dor de cabeça para minha mãe. Minha mãe passava noites sem dormir, preocupada se eu ia passar na prova ou de uma série para outra na escola. Se eu ia passar de ano. E a partir daquele momento eu decidi, falei, não, isso nunca mais vai acontecer. Minha mãe nunca mais merece chorar desse jeito. E principalmente por uma imaturidade minha. E a partir daquele momento, então, a minha vida mudou, a chavinha virou na minha cabeça. E eu comecei a olhar para mim como o homem da casa. Eu tinha uma responsabilidade, eu tenho uma responsabilidade com a minha família. E isso foi, então, algo que mudou a minha vida. Mudou a minha vida não só no aspecto de relacionamento com a minha mãe, com a minha família, mas também no nível de engajamento, de responsabilidade, de comprometimento com as minhas coisas. Seja na escola, seja na faculdade, seja no trabalho, seja no que for, até mesmo na igreja. Com certeza isso lapidou a minha vida. E isso teve um impacto completamente profundo na minha vida. E um dos meus objetivos na vida, sem dúvida, é poder ouvir da boca da minha mãe, ou saber que ela sente orgulho de mim. Que ao invés de lágrimas, quando ela ouve o meu nome, quando ela olha para a minha vida, quando ela olha para a minha trajetória, ela abre um sorriso incrível, um sorriso maravilhoso. Esse é um dos meus objetivos também nessa terra. E talvez você está ouvindo tudo isso e pensando, poxa, essa é uma história triste, é uma história uma história difícil, uma história dura. E sim, sem dúvida, como eu disse, ela é uma história que marcou a minha vida. E na minha opinião, eu sempre vou carregar a marca de ter perdido meu pai tão novo. Mas mesmo com essa situação horrível, eu cresci. Eu mudei. E eu tenho buscado mudar cada dia mais, buscando então essa maturidade, buscando me tornar esse homem, a melhor versão que o Daniel pode se tornar na vida. Esse com certeza é um dos meus objetivos. E por que isso é tão importante para nós hoje? Porque, de novo, se você não desenvolver essa maturidade, se você não aprender a diferenciar a importância de você saber quem você é, de você buscar a sua melhor versão, de você buscar essa maturidade. Se você não definir essa resposta de quem você é, sabe o que vai acontecer? O mundo vai falar quem você é. O mundo vai definir ou vai falar para você que tipo de pessoa você é. E nem sempre as pessoas, ou o mundo, ou a vida, vai ser boazinha com a gente. Nem sempre as pessoas que amam a gente, que nos conhecem tão bem, são as pessoas que vão falar ou tentar definir quem você é ou quem nós somos. E eu acredito que esse ainda é um dos maiores erros da humanidade, ainda hoje. Você acredita? Eu ainda acredito que as pessoas ainda não têm a convicção, não têm a clareza de que elas precisam sim ter essa resposta. Elas precisam sim refletir sobre isso. De que não, isso não é inútil, de que isso não é tão optativo. Porque se você não sabe quem você é, e você deixar em aberto essa resposta, com certeza pessoas aleatórias, lugares ou situações específicas vão tentar definir você e vão te rotular e vão te enquadrar. E nem sempre isso vai ser bom. Nem sempre isso realmente vai ser a verdade sobre cada um de nós. E por que eu estou falando isso? Porque, acredite, cada dia mais, cada dia que passa, cada hora que passa, cada mês que passa, cada ano que passa, as pessoas criam expectativas sobre nós. A gente se esforça para não criar. Né? Quem já entende o peso que é isso, de a gente criar expectativas ou da gente colocar expectativas nas pessoas. Mas ainda que a gente não, ainda que a gente tenha clareza do peso que isso é, ou da responsabilidade que isso traz, e a gente possa tentar não fazer isso tanto, é natural nosso. A gente vai colocar expectativas. E pode ter certeza, se você não colocar, as pessoas ao seu redor vão colocar expectativas sobre você.
O seu chefe vai colocar expectativas sobre você. Os seus filhos vão colocar expectativas sobre vocês. Os seus professores vão colocar expectativas sobre vocês. Os seus pais, a sua mãe, o seu avô, o seu amigo, qualquer um, qualquer pessoa, seu marido, sua esposa, cada um vai colocar expectativas sobre você. E sabe o que isso vai gerando? Isso vai gerando uma expectativa, vai gerando uma responsabilidade, vai aumentando um peso, uma pressão sobre a gente. E isso acaba matando a gente se a gente não tomar cuidado. Se a gente não se atentar com a importância disso nas nossas vidas. Então, de novo, nós precisamos parar e pensar quem você é. O que te define? Ou por que você está aqui? O porquê que você faz o que você faz? Por que você existe? Qual é a sua função nessa terra? Se você não tiver clareza sobre isso, o mundo vai te pressionar. E acredite, você pode desenvolver sérios problemas para a sua vida. E uma amostra disso está num vídeo que eu gostaria de compartilhar com vocês, falando um pouco mais sobre isso. O transtorno de ansiedade generalizada, também conhecido como TAG, é uma doença psicológica que atinge anualmente cerca de 2 milhões de brasileiros. Os sintomas vão de suor excessivo até tontura e desconforto intestinal. Vamos ver na reportagem da nossa parceira TV Encontro das Águas. Existem diversos tipos de ansiedade. Uma das mais comuns é a generalizada. Yasmin Jaime é universitária e foi diagnosticada com o transtorno há 5 anos. Os primeiros sintomas foram parecidos com o de um infarto. Com o passar do tempo, ficaram mais fortes, mas desde que fez um tratamento, ela consegue lidar com as crises. Geralmente eu achava que eu estava tendo um infarto e às vezes acontecia de eu ter esses sintomas no meio do sono e aí eu acordava desesperada de madrugada, fazia meus pais me levarem no pronto-socorro, acho que eu fui no pronto-socorro umas 5, 6 vezes. Eu comecei a terapia em 2016 e com a terapia eu consegui ficar consciente dos sintomas da ansiedade. De acordo com dados da Organização Mundial de Saúde, há 2 anos haviam 18 milhões de pessoas com ansiedade no Brasil. A maioria adulta, na faixa dos 30 anos. Mas atualmente é comum encontrar jovens e crianças com o transtorno. A doença, também conhecida como TAG, é marcada pela preocupação excessiva e se manifesta naqueles que têm histórico familiar de transtornos mentais, ou seja, depende de uma condição hereditária. Além deste fator, as mulheres têm mais chances de desenvolver a ansiedade por causa dos hormônios. Quem sofre com a TAG enfrenta dificuldades além das psicológicas. Os sintomas são variados, entre dores de cabeça, falta de ar e tontura. Outro obstáculo é o preconceito das pessoas que não consideram o transtorno uma doença de verdade. Por isso, o acompanhamento de um profissional é tão importante. O transtorno de ansiedade ele deve ser tratado por psiquiatras e psicólogos. Somente você que tem os sintomas de ansiedade deve procurar um psicólogo. Geralmente nós pedimos que seja aliado, que sejam aliados os 2 tratamentos, tanto com medicação quanto com a terapia. Um não substitui o outro. Hoje, com as técnicas de respiração, com as técnicas que eu aprendi em terapia também, eu já consigo ter mais consciência, assim, quando eu percebo que eu estou entrando ali no trenzinho da ansiedade, eu me trago de volta para a realidade. Então, como vocês puderam ver no vídeo, aqui está uma das amostras claras da influência ou do poder que o mundo tem, ou que as coisas têm sobre a nossa vida, se você não tem clareza do que você está fazendo. Se você não tem os seus alicerces firmes na rocha. Se você não tem clareza das coisas, pode ter certeza, você vai provavelmente ter esse tipo de dificuldade, ou esse tipo de luta na sua vida. Isso não mostra que você é melhor ou pior, tá bom? É só uma situação, é só uma coisa que você precisa se atentar, que você precisa ter clareza na sua vida. E também ajudar as pessoas ao seu redor terem clareza sobre isso. Então, cada um de nós precisamos desenvolver a maturidade e buscar um nível de maturidade, de convicção sobre quem você é. Porque as coisas desse mundo vão colocando responsabilidades, vão nominando ou até rotulando a gente de formas que nem sempre
podem ser a verdade, que nem sempre podem ser saudáveis para nós. Talvez você já pode ter ouvido coisas como: você não é capaz. Você não é capaz de fazer isso. Para com isso. Você é de nada, cara. Não, nossa, tudo que você toca, nada dá certo. Você já reparou nisso? Toda vez que você faz, dá tudo errado, cara. Impressionante. Você não serve pra nada. Nada. Olha, de verdade, cara, você é um inútil. Sai da minha frente, sei lá. Você já ouviu esse tipo de coisa? E sabe, eu sei que essas palavras são palavras duras. São palavras que machucam a gente, muitas das vezes. Mas eu acredito que muitas das vezes que as pessoas ou que as situações mostram essas palavras ou falam efetivamente essas palavras para nós, não necessariamente as pessoas querem o nosso mal, não. Não necessariamente as pessoas querem te destruir, querem que você se sinta um inútil, que você entenda que você não presta para nada, então some daqui. Não é isso. Muitas das vezes as pessoas falam isso porque elas querem o seu bem, ou o meu bem. As pessoas falam isso porque elas têm a expectativa de que a gente vai responder a esse chamado, responder a esse desafio de, cara, é óbvio que você não é inútil. É óbvio que você não é incapaz de fazer alguma coisa. Com certeza você é capaz de fazer, ou você tem uma utilidade. As pessoas, às vezes, que falam essas palavras, sabem disso. E têm convicção disso, não só sobre, talvez, elas, mas principalmente sobre você. Ou sobre os outros. E aí elas falam esse tipo de coisa para que você, então, se levante e mostre. Então, você vai ver só. Eu vou estudar, eu vou me dedicar, eu vou aprender, eu vou me dedicar e eu vou ser diferente. Eu vou mostrar para você que, sim, eu posso fazer isso. E muitas das vezes, essa, então, é a expectativa do mundo sobre nós. Porque como a gente vive falando, né, para os jovens e para as crianças, olha, se você acha que a vida tá ruim, o que é difícil, você vai ver. Se você acha que seu pai e sua mãe é duro com você, espera chegar a sua vez de ir lá fora, de trabalhar, de estudar, de morar fora, né, de conhecer pessoas diferentes. Aí talvez você vai entender que não é, nem sempre tem um carinho, nem sempre tem um afeto, nem sempre tem uma consideração se você lida bem com aquilo ou não, ou se você teve aquela experiência ou não, né? Então, o mundo, realmente, a vida, muitas das vezes é assim. Mas, de novo, eu acredito que nem sempre isso vem para o nosso mal. Essas mensagens querem nos ajudar a evoluir, a buscar essa maturidade. E sabe, para que isso, e pensando nisso, eu queria ler com vocês uma escritura hoje. Eu poderia ler outras, mas por questão de tempo, para que não fique muito longo a nossa aula de hoje, eu vou deixar algumas escrituras no final para que vocês leiam, tá bom? Então, para que você possa, talvez, ou reler, ou ver essa aula novamente, ou no mínimo, reler essas escrituras e meditar sobre isso novamente no seu tempo com Deus, no seu momento em particular. E você possa começar, então, a desvendar esse caminho, essa jornada de entendermos quem nós somos ou de quem você é. Porque, novamente, se você não definir, se você não tiver clareza, convicção de quem você é, o mundo vai falar para você. Ou vai tentar, então, dar essa resposta para você. Então, é muito importante que você comece a investigar isso e comece a entrar profundamente nessa jornada de entender e ter clareza de que você não é qualquer coisa, de que você não é um inútil, de que você não é um acaso, de que sim, você e eu, nós temos um papel fundamental nesse mundo, de que nós somos extremamente especiais. E a prova disso está aqui nessa escritura em 1 Samuel. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como um homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Cara, que especial é poder ler essa escritura. Só de imaginar isso, eu fico emocionado de ver o quão incrível, o quão amoroso é Deus com cada um de nós. Quanto que Deus realmente é muito superior. Realmente Deus é o extremo da maturidade.
Porque a gente é exatamente isso aqui, a gente tem a tendência de julgar as pessoas pela aparência. Ah, essa pessoa parece bonita. Ah, essa pessoa fala tão bem. Ah, essa pessoa parece tão forte, tão segura. Quem disse? Você nem sabe. Você está afirmando isso, ou eu talvez afirme isso olhando para a pessoa, porque parece. Mas olha, Deus está falando, olha, falando para Samuel aqui, olha, sabe isso? Ignora. Por quê? Porque eu não olho isso. Eu olho o coração. Deus sabe o íntimo de cada um de nós. Deus te conhece profundamente. Então, se você tem dúvida de quem você é, e se você quer ter a resposta de quem você é, sabe para quem você tem que perguntar? Sem dúvida, é para Deus. Porque só tem duas pessoas capazes e dignas de responderem ou definirem essa resposta para você. A primeira, sem dúvida, é você. Você tem essa responsabilidade de definir quem você é. E segundo, e o mais importante na verdade, é exatamente Deus. Deus te ama. Deus nos ama. E Deus nos conhece como a gente não se conhece. Tem escrituras que falam que Deus sabe a quantidade de fios de cabelo que tem na nossa cabeça. Mesmo que você seja calvo, Deus sabe. Deus sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. O quantos você tinha também. Isso mostra o quanto que Deus, ele não só ama a gente, mas como ele é quase ficcionado por nós. Né? Como ele realmente talvez é um dos maiores hobbies dele. É saber como tá. Como tá a Pamela? Como que é o dia dela hoje? O que isso tem? Por que ela teve essa atitude? O que aconteceu? Foi por causa disso? Foi por causa... Sabe, é como se Deus tivesse prazer de ficar ali horas e horas olhando pra gente, admirando a nossa história, os nossos passos. Olha lá, ele conseguiu, cara! Que demais! Esse é Deus cheio de esperança, cheio de convicção, cheio de alegria, cheio de paixão, cheio de desejo por você e por mim. Deus olha pra gente, Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Olha quantas coisas Deus deseja e sonha por cada um de nós. Então, se você tem dúvida, se você hoje talvez não está tão animado, se você não está tão seguro, se você não tem essa convicção clara de quem você é, eu quero te encorajar. Leia a sua Bíblia. Participe ainda mais de reuniões, tenha tempos, tenha discipulado. Se você não está estudando a Bíblia, pede para estudar a Bíblia. Tenha contato com esse Deus, queira ter, deseje ter um relacionamento com esse Deus, porque se você fizer isso, eu tenho certeza, você vai chegar cada dia mais perto de se tornar a sua melhor versão. E para a gente vai ser uma honra, um privilégio poder acompanhar, nem que seja um pedacinho, um pouquinho da história do seu crescimento. Eu com certeza sou muito grato por fazer parte dessa igreja, parte desse reino. Para mim é uma honra enorme estar falando aqui com vocês. Eu desejo de coração que você saia daqui motivado, desejoso a ter essa resposta clara e não deixar que o mundo, que as pessoas, que as situações definam quem você é, porque você é incrível, você é maravilhoso, você é maravilhosa e você tem muito o que fazer nesse mundo. Sonhamos com vocês, espero muito que vocês fiquem muito fortes, muito animados e façam tudo de melhor aí em Ribeirão, porque eu amo vocês, Deus ama vocês e vocês têm um potencial gigante. Tá bom? Então eu vou mandar aqui depois, vou pedir para colocar as escrituras e aí vocês vão poder anotar e aí guardar direitinho no caderno de vocês, no celular e depois poder reler, tá bom? Então um grande beijo, um grande abraço e vamos orar para finalizar. Deus grandioso, muito obrigado por esse tempo aqui juntos, obrigado por podermos aprender sobre a importância de nós termos clareza de quem nós somos, de nós buscarmos a maturidade, porque com a maturidade nós vamos ser a melhor versão que o Senhor deseja que nós sejamos. E com certeza nós não vamos ser levados como criança para um lado e para o outro. Nós vamos ter firmeza, clareza de quem nós somos, de quem nós podemos ser e de qual impacto nós podemos gerar, não só nas nossas vidas, mas na vida dos nossos familiares, dos nossos amigos e nesse mundo. Porque eu tenho certeza, e o Senhor já expressou isso várias vezes nas suas escrituras, de que o Senhor deseja que todos os seus filhos, todos, absolutamente todos os seus filhos e suas filhas estejam unidos, juntos,
convivendo, se amando e ajudando uns aos outros. Então, por favor, Pai, nos ajude a buscarmos essa maturidade, ajude-nos a não permitirmos que pessoas ou que situações definam quem nós somos, mas que nós tenhamos clareza de que nós somos quem o Senhor fala que nós somos. E eu tenho certeza que quando nós pudermos cada vez mais nos aproximarmos, nos aprofundarmos nas suas escrituras, nós vamos ter clareza de que o Senhor nos ama, de que o Senhor tem planos maravilhosos, de que nós somos extremamente importantes e fundamentais na história da humanidade e desse mundo. Obrigado por Jesus, que morreu na cruz por nós, que é mais uma das provas do seu amor e da nossa importância. E em nome dele, eu quero grato. Amém. Amém. Valeu, galera. Um grande beijo. Amo vocês. Espero que essa pandemia passe e a gente possa estar junto. Valeu.